ato vinculado ou ato discricionário? Como eu sei a diferença a partir dos elementos de validade do ato administrativo? É isso que a gente vai ver no quadro branco de hoje. Vem comigo. Olá, alunos, Prof. Elisa Faria. Nesse quadro branco, nós vamos conversar sobre a diferença entre ato vinculado e ato discricionário, bem devagar, mostrando para vocês como que isso é entendido a partir da ideia de elementos de validade do ato administrativo. Claro que você sabe que o ato discricionário é aquele que deixa uma margem de escolha ao administrador e que o ato vinculado é aquele que não deixa a margem de escolha. Porém, como entender isso? Alguém pode, na condição de agente competente, escolher a finalidade do ato? É possível escolher, por exemplo, a forma? Então, a gente vai, a partir de dois exemplos, entender um ato vinculado e um ato discricionário, compreendendo os elementos de validade, competência, objeto, forma, motivo e finalidade do ato. Vem cá que eu mostro isso para vocês. A gente vai fazer um quadro. Aqui vão os elementos de validade. Aqui nós vamos colocar um ato administrativo vinculado. E aqui nós vamos colocar um ato administrativo discricionário. Ok? Elementos, um ato vinculado, um ato discricionário. Nós temos 5 elementos, então aqui vai ficar a competência. Aqui a gente vai colocar o objeto, a forma, o motivo e aqui embaixo a finalidade do nosso ato. Você vai conseguir fazer um quadro tão retinho igual o meu? Até que o meu hoje não ficou ruim não, hein? Olha lá. Elementos de validade. Nós vamos colocar ali os elementos competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Então, a gente sabe aqui que a competência corresponde a essa ideia de quem pratica o ato. Depois, o objeto, que é a mesma coisa que conteúdo do ato administrativo, o que foi feito. A forma do ato, o motivo do ato e a finalidade do ato administrativo. Competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Bom, quando a gente pensa aqui no ato vinculado, nós vamos trazer um exemplo em que o agente competente não tem qualquer margem de escolha. Eu quero imaginar, vamos trabalhar aqui com um exemplo que eu já usei naqueles quadros antigos do canal, em que a gente traz uma nomeação de um candidato aprovado em um concurso público municipal. Vou inventar que esse concurso foi para o cargo de analista municipal. Inventei aqui. E aí a gente vai então nomear o aprovado nesse concurso. Quem é o agente competente no âmbito da administração municipal para nomear esse candidato? Poderíamos dizer o presidente da República? Não. O governador do estado? Não. Posso dizer o prefeito? Bom, prof, como é no âmbito municipal, pode sim, mas você também poderia dizer secretário municipal de planejamento, secretário municipal de recursos humanos, sim. Se não for o chefe do executivo, como a gente vai colocar aqui, a questão tem que te contar quem ela quer que seja o agente competente, porque a gente não tem como adivinhar. Ou senão, ela vai te mostrar a legislação daquele ente federativo, tá? Mas a gente fazer aqui a construção de um exemplo, colocando o agente competente para a prática de um ato municipal de nomeação, como o prefeito,
É uma regra bastante comum em todos os municípios. Então, a gente vai colocar aqui que o prefeito é o nosso agente competente, com atribuições, então, para a prática do ato de nomeação. A nomeação do ato, que é o conteúdo, poderia ser descrita de outro modo ali. Eu poderia dizer assim, o que é uma nomeação? E você me dizer, olha, prof, é o provimento de um cargo público. Pode, então vamos colocar aqui que o conteúdo do nosso ato é provimento do cargo de... Eu posso nomear o candidato, o prefeito poderia nomear o candidato em qualquer cargo que ele queira? Ou ele está vinculado a nomeá-lo no cargo de analista municipal? Então, vamos colocar aqui, provimento do cargo de analista municipal. Não existe aqui, já que o nosso candidato é aprovado para esse cargo, a possibilidade de colocá-lo em outro. Não existe essa possibilidade. Então, o prefeito vai realizar o provimento do cargo de analista mediante qual é a forma pela qual o chefe do executivo se manifesta. Decreto. Então, eu posso falar lá, olha, nem por decreto, só por decreto. O decreto é o nome da externalização do ato do prefeito. O porquê, a causa, o que aconteceu uns dias antes para que nesse momento o prefeito esteja nomeando o candidato. Provavelmente, nós temos um conjunto de 3 fatores. Houve um concurso e eu tenho um aprovado. Existe um cargo vago e há uma necessidade de provimento. Então, o conjunto de vaga, vou colocar na mesma forma que eu venho escrevendo as outras ali, o conjunto de vaga mais aprovado mais necessidade de provimento faz com que a gente tenha a nomeação. Se eu só tivesse a vaga e não tivesse um aprovado, não tinha nomeação. Se eu só tivesse a necessidade, mas não tivesse vaga nem aprovado, também não nomeava. E se eu tivesse um aprovado sem vaga, também não nomeava, ok? Então, acontecendo tudo isso aqui ao mesmo tempo, aí surge a razão para nomear, o motivo da nomeação. E a finalidade, ela é sempre um interesse público que nós vamos ter que alcançar. No caso, o exercício do cargo, né? As atribuições que esse agente público vai posteriormente desempenhar e o serviço público que ele vai prestar com excelência é a finalidade, é o interesse público. Tudo bem até aqui? Nós fizemos um ato vinculado porque diante dessa situação, vaga, aprovado e necessidade de provimento, o prefeito não pode escolher se ele quer nomear ou não quer, se ele quer nomear o fulano ou o beltrano, se vai ser no cargo A ou B, ele não tem escolha. O ato é chamado de ato regrado ou vinculado porque ele não permite qualquer margem de escolha para esse administrador. Agora, olha a diferença do que a gente vai construir aqui, que seria o chamado ato discricionário. No ato discricionário, a pessoa que vai praticar o ato pode escolher se é ou não competente? Não. A identificação do agente competente sempre vem regrada, vinculado lá na lei. Sempre a lei vai dizer, é o fulano que é o agente competente. Então, a gente vai pensar aqui agora que o prefeito precisa construir uma escola pública, também um hospital. Ele está com essas 2 demandas aí na administração. E também vamos pensar que ele não tem o local, então ele vai desapropriar o imóvel de alguém, de um particular, para uma dessas 2 obras públicas. Então, a gente vai colocar aqui, já que a obra é municipal, é um hospital municipal ou uma escola municipal, a autoridade competente é o prefeito,
A forma como ele vai se manifestar não muda, é o decreto, e a finalidade será sempre o interesse público. Então, aqui também não existe para o nosso agente público qualquer margem de escolha. Porém, vamos ver agora com relação ao conteúdo deste ato e ao motivo deste ato, se é possível estabelecer alguma margem de escolha. Vejam bem, enquanto aqui nós tínhamos o provimento do cargo de e respondemos analista, na desapropriação a gente tem a declaração de utilidade pública do imóvel. Eu não sei se o imóvel é o X ou o Y ou Z. O que vai acontecer aqui? No caso concreto, o nosso prefeito terá que tomar uma decisão para que o conteúdo do ato se apresente para nós. Desapropriação, então eu vou declarar a utilidade pública do imóvel, pode ser um grande, perto do centro da cidade, um pequeno mais afastado, pode ser que seja um para a construção de um anexo, pode ser que seja... E aí ele vai tomar essa decisão no caso concreto. Essa decisão é uma escolha que a gente chama de escolha de oportunidade e conveniência. Vai caber aqui? Vai. Não quero passar para a linha de baixo. Uma escolha de oportunidade e conveniência. Agora, vamos ver aqui se ele pode escolher o motivo do ato. Eu disse a vocês que ele precisava construir hospital e escola. Ele poderia, tendo dinheiro para apenas uma das duas obras, uma das duas utilidades, escolher uma delas? Poderia. Então aqui, quando eu penso, deixa eu vir para cá, ó, no motivo do ato, poderia ser construir. Nem vou colocar o construir, porque o construir já dá a ideia de o que ele pretende, né? Você vai acabar confundindo com a ideia de finalidade. Vamos colocar aqui, ó. É a necessidade de escola. Falta escola. Ele vai resolver esse problema. Ou se não, falta hospital. E ele vai resolver esse outro problema. Nossa, a prof não vai acertar a palavra hoje não, é? Hospital. Aqui de novo, vou sumir um pouquinho, vai aparecer aí minha mão. Aqui de novo a gente tem essa escolha. Não sei se eu já passei o limite do quadro, mas vai lá. De oportunidade e conveniência. Tá espremidinho, né? Mas, ó, não, tá ruim demais. Prof, escreve melhor aí, prof. Olha lá. Aqui a gente tem, então, uma escolha de oportunidade e conveniência. Aqui também uma escolha de oportunidade e conveniência. Quando é oferecido a esse prefeito, né, esse poder todo de escolher o que é oportuno e conveniente, ele faz isso conforme o seu critério subjetivo de oportunidade e conveniência? Não, ele vai fazer isso conforme a realização do interesse público. Então, vou sumir aí de novo, ó. Para essa oportunidade e conveniência aqui, nós vamos verificar se a escolha é razoável, razoabilidade
Nós vamos verificar a razoabilidade dessa escolha, ok? Porque é essa razoabilidade, essa adequação entre meios e fins que vai nos fazer saber se esse ato tem ou não atendido ao interesse público. Agora prestem atenção. A gente viu que um elemento de validade do ato administrativo serve para ver se ele é válido e também para ver se ele é inválido. Então, se eu pego aqui na nomeação do nosso candidato e digo, olha, não foi o prefeito, foi o governador que nomeou ele aqui, ó. O governador, amigo dele, publicou lá, nomeie no cargo de analista municipal. Tá errado. Ato com vício de competência. Ou, ó, fizeram a nomeação dele, mas não foi no cargo de analista, foi de procurador do município, vício de objeto. Não fizeram decreto, não, acredita? Fizeram uma portaria, vício de forma. Poxa, o candidato nem sequer tinha sido aprovado, vício de motivo. Ou, embora fosse o prefeito, o provimento fosse do cargo de analista, fosse por decreto, existisse vaga aprovado e necessidade, esse órgão público ainda não está funcionando. Então, não há ainda finalidade de interesse público. Vai ficar pagando o sujeito à toa, já que não tem nem o órgão ainda em funcionamento, por exemplo. Poderia ser um vício de finalidade. No ato administrativo discricionário, acompanhe aqui os elementos, estou tampando aqui só o vinculado. O chefe do executivo é o agente competente, a forma é o decreto, a finalidade é o interesse público. Se não foi esse chefe do executivo nesse caso, vício de competência, se a forma não foi essa, se o decreto não foi editado, vício de forma, mesma coisa que vício de finalidade, se não havia interesse público. Porém, quando a escolha não é bem feita, por exemplo, escolher um imóvel longe demais da cidade para construir o hospital, ou era a escola e colocou no centro da cidade, mas a escola tinha que estar no bairro, perto de onde a criança mora. Se a escolha não é razoável, ela fere o interesse público. Então, a gente não fala que é uma escolha ilegal, a gente fala que é uma escolha não razoável, uma escolha que fere a razoabilidade. E com isso, então, ocorre um desvio de finalidade. A mesma coisa aconteceria se, em vez de escola ou hospital, ele resolvesse construir uma boate para o filho, por exemplo, tá? Que seria também uma escolha não razoável e aí a gente cairia no desvio de finalidade. Então, os atos discricionários são ilegais por vício de competência, de forma, de finalidade ou por desvio de finalidade, também chamado desvio de poder, quando o objeto e o motivo não atendem ao critério razoabilidade, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro branco de hoje e a gente vai conversar mais sobre esses elementos de validade em outros blocos como esse do nosso quadro branco. Até mais!